aqueles que foram a essas instituições por serem amigos do rei buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Temos tudo para ser uma grande nação. Vamos embora, vamos mudar esse Brasil. Pode confiar, o Brasil vai dar certo. Os outros candidatos à presidência da Câmara dos Deputados têm criticado a minha candidatura com dois pilares principais. O primeiro é de que eu não teria experiência para exercer o mandato de presidente da Câmara dos Deputados. E o segundo argumento é de que não é momento de eu assumir, que talvez seria o momento de eu assumir daqui a 2 anos, quando você vai ter uma nova eleição. E eu quero deixar bastante claro a principal motivação de eu estar disputando a Câmara dos Deputados com perguntas para vocês, para você que está aí me assistindo. Bom, estamos aqui com Kim Kataguiri, deputado federal eleito, né? E que está colocando aí a sua candidatura à presidência da Câmara. Kim, é para valer essa candidatura? É para valer. Estou disputando para valer. Inclusive, acho que só a participação já ajuda a botar fogo no debate para que haja algum debate, né? E não seja só negociação de gabinete. Tá faltando debate, né? A gente aqui está acostumado a... essa Câmara aqui, né, a Câmara Política em Brasília, está acostumada a resolver as coisas nos bastidores e depois apresentar o prato pronto, né? E nem toda a parte do prato. A gente não sabe os ingredientes, geralmente. Exatamente. É igual salsicha, né? Pois é. O que você achou do acordo precoce, eu pelo menos classifiquei como precoce, do PSL com o Rodrigo Maia? Eu também acho que é precoce. Não é toda a bancada do PSL que está fechada, né? Isso para mim está bastante claro. Tem diversos deputados que não participaram de nenhum tipo de negociação. Para mim isso não foi dialogado completamente com a bancada e estão insatisfeitos com essa decisão. E, portanto, uma das alternativas, né, me coloco como uma dessas alternativas justamente para aqueles que não querem terminar o processo de renovação só nas eleições, querem efetivamente que tenha uma nova liderança na Câmara dos Deputados e que tenha capacidade de comunicação, principalmente, para a gente aprovar a reforma mais essencial, fundamental, na minha opinião, que é a previdenciária. O que você acha do Rodrigo Maia, da gestão do Rodrigo Maia, né, como presidente da Câmara, já que você se coloca como uma alternativa, você é crítico à gestão. O que você acha que o Rodrigo errou, essencialmente, comandando a Câmara nessas duas gestões dele, aí, uma tampão e a outra oficial? Acho que eu estou em interlocução com a sociedade, né? Antes de qualquer coisa, trazer uma imagem mais transparente para a Câmara. A Câmara terminou o ano com uma imagem péssima, né? Acho que a instituição com a pior avaliação de todas as instituições da República, né? A imagem da Câmara dos Deputados como uma caixa preta, como uma instituição obscura, e que não deve ser. Tem deputados competentes, tem deputados que trabalham bem, e isso precisa ser transmitido diretamente pela própria presidência da Câmara, que tem não só funções administrativas, mas também de demonstrar aquilo que está sendo feito pela Câmara dos Deputados. E tiveram bons projetos aprovados pela Câmara. Você teve a PEC do teto, você teve a reforma trabalhista, o fim do imposto sindical, você teve a liberação ali de leilões para o pré-sal, diversas medidas que poderiam ter sido expostas de uma maneira muito melhor para a população ver que a Câmara de fato estava trabalhando, não foi comunicado, e eu acho que isso é grave, principalmente no momento em que a gente precisa transformar a votação na reforma da Previdência de um ônus político para um bônus político, porque hoje o cara não quer colocar a cara lá no microfone, votar, falar sim para a Previdência, porque é fim dos direitos, é se aposentar com 85 anos de idade e aquela história que os sindicatos espalharam. Efetivamente, isso não muda com a articulação política, isso só muda com comunicação. Se a gente for contar só com a articulação, a gente já teve a experiência do governo Michel Temer, que tentou, e aliás é um dos caras mais hábeis aí em termos de articulação, reconhecidos aí pelo Congresso, e ainda assim fracassou miseravelmente na aprovação da reforma da Previdência. A gente sabe que a eleição interna, a eleição para a presidência na Câmara, assim como no Senado, é muito diferente de uma eleição na rua, né? Você saiu agora com um mandato, com uma grande votação aí nas urnas, mas é diferente. Aqui você tem que convencer os seus colegas a votarem em você. Então, como é que você espera convencê-los? Você que é um parlamentar aí de primeiro mandato, novo, chegando, como convencer esses, até aproveitando essa nova Câmara também aí, né, uma renovação bastante significativa, como você espera convencer esses deputados? Ainda tem muita gente ali que espera sempre ter alguma coisa, ter um cargo numa comissão, na mesa diretora, ter direcionamento de emendas, né? Sempre
buscando um toma lá da cá. Como convencer os seus eleitores, seus colegas, que são os seus serão os seus eleitores nesse caso? Eu acho que tem muita gente, como você colocou, que entrou nova na Câmara e que está a fim de uma candidatura com um propósito, efetivamente, de levar uma agenda em frente. E tem outros também parlamentares que se reelegeram e sempre foram ideológicos e estiveram isolados aí nos últimos anos, não puderam fazer muita coisa, mesmo tendo capacidade e experiência nas suas respectivas áreas, não tiveram espaço em comissões. Eu não vejo problema de você tratar de presidências de comissões com os parlamentares, desde que esses parlamentares tenham a capacidade necessária de conduzir as comissões. Alguém precisa conduzir, mas precisa ser alguém capacitado, né? Hoje o que se fala em Brasília, o que eu escuto é: ah, não, eu almoço com tal deputado, eu janto com tal deputado, tomo vinho com tal deputado, pode ter certeza que vou ter a presidência de tal comissão, vou ter relatoria de tal projeto. Isso aí não deve ser uma questão de afinidade pessoal, né? Não deve ser um negócio informal, deve ser de capacidade técnica. E nesse sentido, dá para fazer negociação em relação àqueles que têm capacidade de conduzir essas comissões e devem ser conduzidos a ela, além daqueles também que sabem muito bem que a reforma previdenciária é essencial para que o país vá para frente e não querem ter de votar enquanto ela está impopular. Se o Maia for para o segundo turno, você apoia o Maia? Tem outro candidato que foi para o segundo turno? Se ele for para um segundo turno com um candidato da esquerda, por exemplo? Vou com o Maia, com certeza. Sem problema nenhum. Sempre digo que é a arte do possível, né? O que a gente quer é o que a gente pode. E efetivamente, a gente só podendo Maia em relação ao candidato de esquerda, vamos de Maia, com certeza. O Toffoli hoje negou aquele teu pedido para que a votação fosse aberta. Como é que você avalia essa decisão? Acho que a decisão do Toffoli vem de encontro, né, a própria jurisprudência do Supremo, que decidiu justamente o contrário, né? Em outras decisões decidiu pela publicidade, em outras decisões decidiu pela transparência, interpretou a Constituição no sentido de que as votações têm de ser transparentes e que a população tem de ter acesso a isso. Existe muito argumento de que os parlamentares, mas eles vão ser retaliados, mas aí eles não vão conseguir exercer o mandato. Para mim, isso é balela. A gente já tem exemplos aí que funcionam. Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, Assembleia Legislativa do estado de São Paulo tem votações abertas, nenhum parlamentar morreu por causa disso, nenhum parlamentar teve a sua atuação apagada por causa disso. Pelo contrário, né, você teve com clareza a participação de cada parlamentar do seu bloco político, que o eleitor tem o direito de saber de qual bloco político o parlamentar faz parte, né? Por que ele tem medo de expor para o eleitor qual que é o seu voto? Aí sim tem alguma coisa de errado. O Toffoli alegou que o STF não deve interferir no legislativo, né? Ele só interfere quando interessa, pelo visto. Né? Exatamente, quando interessa, e sempre quando interessa são pelos motivos menos republicanos possíveis. Exatamente. Bom, esse foi o Kim, deputado aí federal eleito, está chegando definitivo em Brasília, que dia? 22. É isso aí, gente. Abraço.